Obrigado. Meu cafezinho. Bom dia, Wellington. Bom dia, Alfredo. Estamos aqui em mais uma de nossas entrevistas, dia 15 de dezembro, no período da manhã. Agora deve ser umas quase 10 horas, né? É aqui na Secretaria da Cultura, para mais uma entrevista. E no meu cronograma a gente será intitulada Wellington Mangueira 12, né? Peço autorização já aqui para a vinculação dessa entrevista na web, em meios. Onde você achar que deva, se for para servir aos interesses da democracia e da construção de um mundo melhor. Então, vamos começar da nossa... onde paramos. Você, primeiro que eu estou esquecendo o óculos no carro, e eu não consigo pensar sem óculos. E você, na última entrevista nossa, foi a respeito da preparação da sua ida para Moscou. E você contou, foi narrado com bastante detalhe a reunião no quarto da sua casa, que o pessoal foi. Então, eu gostaria de começar a pensar no final desse período. Você foi decidido a sua ida para Moscou e você começou a falar do seu casamento. Com Laurinha. Com Laurinha. Aí eu cortei, porque ia começar de novo outra conversa, ia ficar muito longa, não dava mais tempo. Então, a gente pode começar daí. Você foi decidido, você decidiu. Como é que foi essa decisão? Vocês conversaram, você conversou com a Laurinha antes de solicitar ao PCB a sua ida? Ou você primeiro solicitou, viu que ganhou e aí você comunicou a ela? Como é que foi? Era algo quase que natural. Algo quase que natural, na medida que eu tinha me destacado como um quadro do PCB e os quadros que se destacavam estavam fazendo cursos para que no futuro, no processo de redemocratização, pois que o Partido Comunista Brasileiro acreditava nesse processo, tivesse quadros capazes de interagir nesse processo democrático. Então, quando nós saímos da prisão em 69, depois do AI-5, alguns companheiros já estavam pensando em construir escritórios, e nós até o fizemos, só que depois não foi possível nem provar isto, porque não registramos, mas nós já estávamos na certeza de que iríamos para Moscou, fazer o curso. O Partido Comunista Brasileiro tinha crescido enormemente aqui em Sergipe, era força hegemônica no movimento estudantil. Naquele então, ele tinha a diretoria do Sindipetro, sindicato da Petrobras, dos marceneiros, tinha uma forte influência no sindicato da construção civil, e o partido entendia que os estudantes iriam, certamente, ser um profissional em várias áreas, e o partido cada vez tenderia a crescer. Então, entenderam que era a hora de eu fazer, eu e minha mulher, no caso, na época, namorado, fazermos esse curso. E foi assim decidido, e assim que nós nos formamos, nos casamos, porque meu pai e minha mãe convenceram a mim e a Laurinha que deveríamos formalizar mesmo o casamento. Porque quando meu pai foi preso em 1935, minha mãe só era casada com ele na igreja, por conta de maioridade, pois que o pai dela não dava a permissão para ela casar, já que ela tinha pele clara, e meu pai negro, ou bem forte, o moreno dele bem escuro. Então, meu pai convenceu que minha mãe foi muito ofendida quando ia visitá-lo, e explicou isso a minha Laurinha, e nós, então, resolvemos casar. Falamos com o doutor Oscar Arthur Deda, que hoje é desembargador aposentado, foi professor da Universidade Federal de Sergipe, mas era um homem progressista, o tio, avô de Marcelo Deda, ex-governador do Estado. E doutor Luiz Abelo Leite, que era o promotor de justiça. Então, encontraram uma forma de os editais não serem publicados no Diário Oficial. E foi assim que nós nos casamos. Eu tive como padrinho o velho comunista Gilberto Teles de Menezes, o popular Gilberto Burguesia,
e Edith, a esposa dele, também uma militante do PCB, né? E que ele já tinha sido preso várias vezes, mas foi feita a solenidade às 12h30, quando Aracaju fechava suas portas praticamente ao meio-dia para o almoço, e doutor Arthur Oscar Deda fez essa cerimônia, onde hoje é a Procuradoria-Geral do Estado. Era numa salinha embaixo, não tinha mais do que 12 metros quadrados. E doutor Luiz Abel Leite, que tinha sido preso em 64, mas como era ligado à religião, à Igreja Católica, ele conseguiu manter-se como procurador de justiça e, como tal, e pelas convicções firmes de amor à democracia e de amizade conosco, e depois também era torcedor do Cotiguiba. O Cotiguiba sempre teve isso de criar uma espécie de uma confraria. Ele entendeu que eu e Laurinha não merecíamos ser presos novamente, e que se nós íamos para o exílio, fazíamos um bom sentido. Claro que nós não dissemos a ele que iríamos para a Rússia, dissemos que íamos para a França. E foi assim que nós nos casamos. Me recordo que a mãe de Ana Lúcia, a nossa deputada estadual, ficou sabendo, obviamente, porque era como uma segunda mãe para a gente, e até nos deu um presente. E me recordo que minha mãe, que não tinha muito estudo, mas tinha muita cultura adquirida nas relações sociais que se estabeleceram desde quando ela era uma garota e teve o primeiro filho, minha mãe, então, pediu para botar aquela música, que eu acho que é de Vandré, que diz: vai, companheiro, vai, ainda que não voltes mais, leva todo amor da gente. Minha mãe achava que possivelmente eu não voltaria, nem Laurinha, porque já havia notícias de violências contra os que lutavam contra a ditadura. E nós viajamos. Mas ela pediu para colocar a música onde? Num aparelho de som que nós tínhamos em casa, porque ficou só como se fosse uma reunião fraterna, só dos meus parentes mais próximos, minhas tias, meus pais, meus irmãos, na véspera da nossa viagem. Na minha casa, na casa da Augusto Magná, na Avenida Augusto Magná, 262, aqui em Aracaju. Então, de fora só tinha Dona Ivone, a mãe de Mário Jorge, a mãe de Ana Lúcia. Não é? O Mário Jorge estava onde nesse momento? Mário Jorge estava em São Paulo. Em São Paulo. Estava em São Paulo. E assim, nós fomos para o Rio de Janeiro, onde ficamos no aparelho do partido, e logo transferido para outro, mais discreto, que é... Antes de ir para o Rio de Janeiro, você havia contado um episódio de que no aeroporto a mãe de Mário Jorge, a sua mãe, foi no Rio de Janeiro isso? Não. Não? Não, nós não... Ela tinha cantado uma música para você, que era em caráter religioso? Mas eu acredito que é esta, que eu estou me lembrando agora. Foi na minha casa, não foi no aeroporto. Ah, está na sua casa. Foi na minha casa. Vai, companheiro, vai, ainda que não voltes mais. Mas a música era de igreja mesmo, ninguém um filho teu, alguma coisa assim, não tem? Tem. Não tem? Você conhece uma música religiosa que toca em missa? Ah, sim, que no meio daquela confraria, daquela conversa, aquela reunião na minha casa, que durou um tempo meio silencioso, meio discreta, teve aquela música assim: prova de amor maior não há que entregar um filho teu, né? A Igreja Católica canta isso, que Maria deu uma prova de amor, porque ela sabia o sacrifício de Jesus Cristo ia passar. E quem cantou foi a mãe? De Mário Jorge, Dona Ivone. Então, são esses momentos que nos levam ao Rio, do Rio vamos para São Paulo. Quando São Paulo nos manda de volta para o Rio, nós ficamos hospedados num apartamento de um amigo nosso, que é Augusto Magná. Augusto Magná, que é filho de João Alves Bezerra, dono do cartório. João Alves Bezerra é
era conservador, ele já faleceu, era conservador de direita. E Tinho, Augusto Maynard, meu colega desde o Ateneu, era um cara progressista que se tornou comunista, veio para as hostes do PCB. Aí, lá nessa casa, eu vivi com Laurinha, ele e Luiz Adelmo, esse grande intelectual sergipano que dirige hoje a Funcaju, Luiz Adelmo Soares. Para dirigir a peça. Que lá ele dirigiu quando as máquinas param, com Plínio Marx. Seria bom ele, então, hein? Foi. Luiz Adelmo lançou várias pessoas importantes, não é? O olho da banda até regalou aqui. Agora a memória falha, mas uma pessoa que muito conhecida, né? Ele foi fantástico, ele fez sucesso também no Rio de Janeiro. Ele já tem diretor, então. Vai ser. Sim, temos que pensar nisto, né? Pois bem, então vivi lá com eles. Mas antes de chegar lá deles, com mais detalhes. Isso eu já estava formado. Porque você estava formado. Na véspera da sua saída de Aracaju, você fez a festinha. Sim. De manhã você acordou, no dia seguinte. Sim. O que aconteceu? No dia seguinte, eu já peguei um ônibus para ir para o Rio de Janeiro. Foi para a rodoviária sozinho ou foi com a sua mãe e o seu pai? Eu não me lembro se não foi na mesma noite que eu peguei esse ônibus. Eu acho que foi à noite. Eu tenho que começar com Laurinha. Aí a memória falha agora. Não me lembro se me levaram de carro até Salvador. Eu acho que foi mesmo na rodoviária que nós pegamos o ônibus, naturalmente, e fomos até o Rio de Janeiro. O ônibus da rodoviária até o Rio de Janeiro? Até o Rio de Janeiro. Aí chegaram no Rio de Janeiro, quando vocês desceram, encontraram quem lá? Quando nós descemos no Rio de Janeiro, nós tínhamos um ponto marcado. Secreto, aquele negócio assim, né? Um ponto marcado. E eu não me recordo exatamente quem foi que me recebeu, mas... Não tinha senha? Tinha senha, não me recordo a senha, mas tinha senha. Não me receberam na rodoviária. Eu fui para um ponto. Bom, o ponto era a casa de Augusto Maynard. A casa de Augusto Maynard, que já era sergipano, e o companheiro Salles, da direção nacional, já tinha contato com ele. Inclusive, a casa dele servia de aparelho do partido, onde tinha uma gráfica móvel, um offset, como a gente chamava, um mimeógrafo de alta qualidade, automático, elétrico, né? E nós fomos para a casa de Augusto Maynard. Agora, veio reportagens sobre esses aparelhos na televisão. O pessoal disse que é coisa de doido. Eu queria um comentário se isso é coisa de doido da época ou se era uma coisa muito bem pensada. O fato de alguns militantes transformarem a sua própria casa em verdadeiros aparelhos onde pessoas importantes, sabidamente perseguidas ou sendo procuradas pelos esquemas policiais, frequentavam livremente e saíam. Quer dizer, isso é coisa... O dono da casa, por exemplo, o Maynard, ele não pensava no risco, ele era maluco. Não, ele sabia... Era isso estratégico, ninguém vai desconfiar de mim. Ele sabia do risco que estava correndo, Luiz Adelmo também sabia do risco que estava correndo, tanto que se dispuseram com o professor Barbadinho, um professor sergipano, que tinha saído de Sergipe por um problema pessoal, tinha se destacado no Rio de Janeiro a ponto de ser professor do Pedro II, em menos de um ano no Rio ele já era uma pessoa conhecida, mas quando o Barbadinho levantou questões de ordem que colocava em risco a nossa presença ali, ele tomaram atitude dura com o Barbadinho. Era aparelhos que as pessoas sabiam da responsabilidade, mas fazia de tal sorte para não dar bandeira. Havia vários tipos de aparelhos. Esse aparelho era um aparelho mais light, digamos assim, quer dizer, que envolvia estudante, colega, tinha uma lógica. Nesses locais não devia ter documentos de partido, não tinha, mas já que Augusto Maynard era professor de francês, além de ser formado em Direito, e ter sido meu colega desde o tempo do Ateneu, e como nunca tinha sido preso, e não era visto como comunista, qualquer coisa era na base da amizade que ele estava ali nos acolhendo. E ele podia ter um mimeógrafo em casa, porque ele era um professor. Qualquer coisa que fizesse ali, imediatamente tinha que ser tirado. Ele não armazenava
nada ali. Esse é um tipo de aparelho, né? Outros aparelhos eram altamente secretos, como aparelhos onde tinha uma gráfica, aparelhos onde podia ficar Luiz Carlos Prestes, aparelho da alta cúpula. Mas mesmo assim, João Saldanha, na casa dele, ele já é um comunista conhecido, mas como era todo estourado, e no jeito dele ser, não acreditavam, os milicos não acreditavam, os tais, como é que nós chamamos hoje, os dedo duro, os agentes da repressão, tem um nome agora que chamam, né? Esses bandidos, eles não concebiam que João Saldanha, locutor esportivo, que foi técnico da seleção brasileira, que dizia o que dizia do presidente da República, tão estourado como ele era, que na casa dele poderia se reunir a cúpula do PCB, ou parte da cúpula do PCB. Né? Então, o que ele fazia? Ele ia transmitir um jogo, um Fla-Flu, e a casa dele estava lá, aberta. Porque a governanta da casa era também do Partido Comunista. Então, tiravam uma de pessoa muito simples. Tanto que uma vez ele foi até com um revólver e resolveu um problema que envolveu o que se chama de empregada, que ele não considerava empregada. Se bem que naquele momento ele disse, trataram mal minha empregada. Né? Então, tinha esse tipo de coisa. O partido tinha, por exemplo, a civilização brasileira, a editora A Civilização Brasileira, de Enio Silveira, que na verdade era do Partido Comunista. Então, como você podia impedir que naquela grande empresa editorial as pessoas não pudessem estar por lá? Havia aparelhos e aparelhos, os super secretos e os mais ou menos discretos, e aqueles que eram feitos para não dar bandeira. Era o caso. Então eu fiquei lá, e tem um fato importante que acho que lhe interessa, é que eu não me formei com todos os meus colegas no dia 8 de dezembro, que é dia de Nossa Senhora da Conceição, e que era a tradição da Faculdade de Direito, a formatura se dá no dia 8 de dezembro. E como Antônio Jacinto Filho, que era do PCB, estava preso, como presidente que era, do sindicato da Petrobras, cumprindo pena, e ele era também da Faculdade de Direito, eu propus aos meus colegas que a missa, ou pelo menos a aula das saudades, tinha a aula das saudades, que ela se realizasse lá, no presídio, que nós todos fomos para o presídio visitá-lo, que nós tínhamos conseguido, através de professores, disso, daquilo, trazê-lo para Aracaju, então que a gente fosse para lá. Mas a maioria não concordou, achou que seria constrangedor para os nossos familiares. Isso foi um pretexto que eu tive para não querer. Eu digo, mas durante esses anos todos, de uma forma ou de outra, sem falsa modéstia, que eu podia agora. Eu fui o principal líder, né, aqui, sobretudo da minha turma. Fui presidente do Centro Acadêmico Silvio Romero. Não continuei porque fui cassado naquela circunstância, para não ser cassado de direito de estudar. Dr. João Cardoso, que era o reitor, teve aquela capacidade de driblar a ditadura e caçar os nossos mandatos de política estudantil para evitar que nós fôssemos postos para fora da faculdade. Então, as nossas famílias haviam se tornado angustiadas e meus colegas não queriam ir para a penitenciária. Eu também fiz outra proposta absurda nos dias de hoje. Todo mundo fazia formatura no IAT, Clube de Aracaju, e nós que sempre vivíamos no Cotiguíba Esporte Clube, e éramos uma turma dirigida por pessoas da esquerda, quase todas vinculadas direta ou indiretamente ao Partido Comunista Brasileiro, ao PCB. Então, eu disse, por que não no Cotiguíba? Então, duas discordâncias. A missa, que eu não queria que se realizasse, não três. A missa, que eu queria que fosse na igreja de São José. São José é operário. E não na Catedral Metropolitana, já que Dom Luciano era quem mandava, e a gente tinha aquelas divergências em função de outros papos, que já começamos aqui. E na igreja de São José, também perdi. Já no final da minha administração, eu perco tudo. Cotiguíba e não IAT, perdi. A igreja São José e não a catedral, perdi. Ir para fazer aula da saudade com Antônio Jacinto Filho, perdi. Teve coisas importantes que me comoveram. A mãe de Benedito Figueiredo, nosso grande ex-vice-governador, ex-deputado federal, meu amigo, irmão,
ele sem nem saber, a mãe foi lá pedir por tudo, que minha mãe me convencesse, porque Benedito queria também seguir essa decisão minha, mas que era constrangedor nesse momento, a gente já estava processado. Minha mãe tentou me convencer, eu digo, bom, eu vou dizer a meus amigos que não estou com mágoa de nenhum deles, é porque no fundo eu sou encabulado. Talvez seja até porque eu já convidei Dona Nilza Rodrigues, a esposa de Charuto, de Antônio, o maior atleta do futebol sergipano, que era do Cotinha, e eu fã dele, e ela foi minha professora primária para ser minha madrinha, e eu não sei dançar valsa, como vai ser? Quer dizer, eu vou alegar isso, e aleguei essa história, e por conta dessa história, eu me formei sozinho no dia 12, quer dizer, colei grau no dia 12, tanto que meu diploma tem uma rasurazinha quanto à data, que já tinha colocado 8, aí fizeram lá uma ressalva, botaram 12 de dezembro, no gabinete do Dr. Gonçalo Hollenberg, presente apenas meu pai, Alvarim Mangueira, e meu irmão Wilson, Dantas Mangueira Marcos, já é falecido. Né? Só eu e eles. E Dr. Gonçalo e a secretária Esther. Isso serviu de muito, talvez seja isso que lhe interessa, porque quando eu fui pressionado, torturado, e seus colegas, tudo era comunista, Antônio, seu Gama já foi preso, Benedito foi preso mais 5, que é de Benedito? Não, é até demais perguntar isso a mim. Eu não sei como é que vocês não sabem que eu me entendi com eles, que rompemos, porque cada um queria viver sua própria vida, montar seus escritórios, e eu que quis lutar contra o regime. Quer dizer, isso serviu como um argumento forte para não tratar dos meus grandes amigos, Moacir Soares da Mota, Benedito Figueiredo, João Augusto Gama da Silva, né? Fleurete e tantos outros que conosco conviviam nessa luta em prol da democracia e era da mesma turma minha, né? Mas voltando agora, os seus argumentos que se formou sozinho. Me formei sozinho, que rompi com todos os meus amigos, porque cada um queria abandonar a lógica dessa luta, que cada um queria agora seu emprego, queriam casar, ter filhos e tal. E eu achei que deveria continuar, né? A Laurinha se formou ela fez festa ou você? Laurinha se formou em filosofia de história, não é? Mas ela e Mércia e Tina, a esposa de Anselmo Góes, fizeram um pacto de no dia receber também na secretaria da faculdade de filosofia e irem num boteco e tomar uma pinga. Coisa que não era comum. Mas né? pinga, e tomaram a pinga mesmo, não tomaram cerveja como era, né, comum no meio universitário. Então tomaram a pinga. Muito bom, então eu vou voltar lá. Vocês estão no Rio de Janeiro, só uma coisa. Esse Augusto Mainardi, que te recebeu. Está vivo e são, está aqui, voltou do Rio. Tem alguma coisa a ver com o nome da avenida? Não tem uma avenida aqui chamada Augusto Não, Mainardi? o Augusto Mainar Gomes é a avenida onde fica situado o Cotiguiba. Augusto Mainar é o nome daquele general que era da coluna Prestes, mas em 36 ele julgou Luiz Carlos Prestes. Ele era do lado de Prestes, na coluna, né? E depois ele rompeu com Prestes. E quando houve o movimento de 35, que eles chamam de intentura comunista, em 36, quem julgou Prestes, o Tribunal Militar que julgou Prestes, tinha esse sergipano, Augusto Mainar. O pai do meu grande amigo, companheiro leal e corajoso, Augusto Mainar Bezerra, recebeu este nome em homenagem ao general Mainar, que tem escola com o nome dele, avenida. E acontece que, só abrindo um parênteses na história, o Augusto Mainar, o general, ele foi candidato ao Senado, quando houve a redemocratização de 46, e Luiz Carlos Prestes também foi para o Sergipe. Naquela época você podia fazer por vários estados. Pois bem, Luiz Carlos Prestes ganhou em Sergipe para o sergipano, famoso general Augusto Mainar Gomes. Então o nome dele é homenagem. Não, e lá no Rio, você chegou a conversar com seu amigo lá? Qual amigo? O Mainar, o Augusto Mainar? Mas eu vivi na casa dele, não é isso que eu estou dizendo? 3 dias, 4? Não, ficamos lá um bom período, 2 ou 3 meses, viajando para o Rio de Janeiro, ou viajando para São Paulo. E voltando? Para alguns contatos, passar uma semana lá,
onde tinha tarefas a cumprir pelo partido, né? Enquanto vinha a minha passagem. Porque a minha advogada, Ronilda Noblar, né, ela havia avisado que a estratégia que nós tínhamos montado de atrair para a gente a maior responsabilidade, já que nós éramos presidente do Centro Acadêmico Romero, nós não nos dizíamos comunistas, né? Nós assumíamos a condição de comunista e assumimos a maior parte da responsabilidade. Ela disse que aquela estratégia foi correta, mas já estava na hora de sair, porque ela não podia segurar mais o andar do processo. Poderíamos ser condenados, e aí não teríamos nem condições de sair do país, nem legal, e só clandestinamente, que seria mais difícil. Isso foi levado à direção do partido, pois que Ronilda Noblar tinha contato com a alta cúpula do partido. Então pensaram que nós deveríamos sair de navio para um porto da França. Mas eis que também essa solução não deu certo e a gente ficou do Rio para São Paulo, onde moramos num aparelho do partido, no bairro da Liberdade. O nome do edifício eu não sei que o número do apartamento é 917, gravei por causa da Revolução Russa, coincidia para... É um prédio grande, que eu acho que chegando lá dá para que eu ainda identifique, e esse prédio era tão grande, era muita gente, que dava para confundir, porque naquela época os porteiros eram obrigados a ter uma relação de quem morava. O DOI-CODE ou algum outro órgão de repressão já exigia que tivesse essa documentação. Mas o menino aqui de Alagoas, que só vim saber depois, Fausto, que está vivo, e o Magro, que é o Montenegro, né? Maurício Montenegro, né? Eles tinham conseguido trabalhar muito bem, mostrando pessoas muito simples do Nordeste, com os porteiros, dando um presentezinho, coisa de... E passava o que eles quisessem, naturalmente, porque era amigo, né? Não estava mais nem identificar. Essa era a tática para não pedir documento da gente, não ficar nosso nome lá. E foi nessa situação que coube a mim, neste aparelho do partido, destruir alguns relatórios sobre os encontros estudantis que tinha havido em Santos, que tinha havido em Campinas, que tinha havido em várias partes, porque o Magro era quem coordenava o Montenegro, Maurício Montenegro, era quem coordenava o movimento estudantil do PCB a nível nacional. Então, algumas coisas a gente botava cifrado para lembrar, tal, mas sem dar o nome que é do Rio Grande, que é do Paraná. Fizemos isso com muita rapidez, mas com muita perspicácia, botar na descarga e destruímos esses papéis. Até que um dia houve uma operação Pente Fino, que coincidia com o aborto que Laurinha, minha mulher, tinha tido, e uma companheira nossa, que chegou que hoje é famosa, uma médica de origem portuguesa, teve que levar Laurinha para Carapicuíba, para não pagar e não podia entrar no hospital qualquer, porque identificava nomes. Como ela tinha muito prestígio, entramos nesse hospital para Carapicuíba, e Laurinha pôde submeter a curetagem e tudo, porque parece que a criança já tinha morrido e poderia infeccionar, tinha mais de 3 meses. Então, nós estávamos exatamente nesse momento, com a assistência dela e do marido, que também era médico, quando houve uma operação Pente Fino, no bairro da Liberdade, para prender comunistas, para prender líderes sindicais que já tinham sido caçados. E é nesse momento que o partido perde o contato conosco. E nós tivemos que, no decorrer do tempo, faltou gás, a gente cozinhava com um botijãozinho de gás, para cozinhar poucas coisas, mas não podia mais descer. Faltou gás, o apartamento era pequeno, era um como é que chama? Um flat, não. Como é que se diz? Uma parte até, um kitnet, era um kitnet. Um quarto mais ou menos desse tamanho. Antes era decidido por uma cozinha, né, e um banheiro, eu acho que aquilo tudo não dava 18 metros quadrados. Pois bem,
sem dinheiro, porque nós já tínhamos esgotado tudo, o partido até ia nos mandar dinheiro. Foi quando teve essa operação Pente Fino que trancou tudo. Eu tive que descer, comprar o que a médica tinha mandado. Não, ela deu de início, mas se continuasse febre, essas coisas, era para comprar mais. Eu arrisquei, comprei, gastei o dinheiro todo que faltava. O farmacêutico me achou talvez com um cara tão deprimido, eu era mais magrinho, já pensou, magrinho, moreninho, num estado grande como aquele. Procurei, é claro, alguém com quem eu pudesse me identificar mais ou menos pela cor, pelo estado de roupa, de vestimenta, e ele foi muito gentil, e eu acho que facilitou e fez um preço lá que eu pude levar todos os remédios possíveis, mas isso me deu uma distonia neurovegetativa, coisa que eu não sabia que até então não tinha tido. É uma loucura, porque no meu caso, não sei se é só esse sintoma, começou a boca encher de água quando eu consegui vencer de volta da farmácia para casa, aquela preocupação e a boca cheia de água. A mesma coisa tinha acontecido quando eu levei Laurinha para a maternidade, lá em Carapicuíba. Senti isso, mas falei com a médica, então isso é emocional, passa, me deu lá um remédio. Mas agora veio com força, a boca enchia de água que não suportava água. Era como se quisesse vomitar. Aí encontrava um canto, um poste, aquilo, mas eu nunca fiz isso na minha vida. Não entendia. Eu vou me desidratar e show, água. Mal botava aquele meio copo de água para fora, a boca enchia de água novamente. Um estado terrível. Aí eu sei que fui assim, cheguei em casa, preparei as coisas que a médica passou e finalmente voltou a comida. Voltou comida, depois de uns 4 dias, não tinha mais comida, e eu não podia descer, que não tinha dinheiro, já tinha tido o dissabor de comprar uns leitinhos, 1/4 de leite, pensando que era mais barato, mas não, o leite era concentrado, era mais caro do que o litro, e aí, quando eu trago aquelas coisas todinhas, o último dinheiro não dava para aquilo tudo, eu pedi para, então, só que eu tivesse dinheiro, e já estou afobado, e a moça foi muito ignorante do caixa, e eu já fiquei preocupado, ela chamando, como se eu fosse algum desonesto, e ali eu fiquei todo de cabeça, então fique com tudo aí. Resultado, isso foi aumentando essa distonia, e eu não tinha remédio para tomar. Água, eu tomava água e vinha mais água, doce água. Tomei um banho morno, tentei me acalmar, nada. Fiz exercício sozinho para ver se cansava o corpo, aí melhorou um pouco, né? E assim foram passando os dias. Nós tivemos que cozinhar um resto de massa de milho num prato, improvisamos uma lata de goiabada, botamos cachaça, tinha uma cachaça muito forte lá, quando não tinha mais como. E uma vez, brincando, o Maurício tocou fogo para mostrar que ela era forte. Eu digo, então vamos tentar isso aqui. E fizemos uma espécie de coisa para esquentar. Não me lembro bem como era que esquentava esse prato. Eu sei que botava no prato a massa, Laurinha, rodava um pano de prato e fazíamos um vapor assim no cuscuzeiro. Tinha um cuscuzeiro que era alimentado por esta chama da cachaça, né? E comíamos de manhã e comíamos de noite. E não fazíamos mais nada para não nos cansar, para não gastar energia. Emagrecemos muito, tomávamos muita água, né? Café acabou, tudo acabou. Até que, passado o período da operação, que quando a médica se arriscou a vir cá, disse, hoje talvez seja o último dia que eu possa vir aqui, enquanto não passar essa operação Pente Fino, que o partido disse que eu não posso me arriscar, mais do que estou me arriscando. E não temos como transportar vocês. Essa altura seria um perigo. Então, nós ficamos ali, quando a operação acabou, tinha uma rádio que cantava Menino Jesus, aquela música de Chico Buarque de Holanda. E como não se sabe para onde, ficou cada dia mais longe, e por não te lembrar de acalanto, a pobre mulher meninava cantando cantigas de cabaré, laiá, laiá. Quando essa música começasse a tocar na Jovem Pan, era porque as coisas tinham se abrandado, porque nós tínhamos do marinheiro.
Então, quando essa música voltasse a tocar, nós tínhamos um radinho, é porque a coisa tinha se amainado, que a gente podia respirar mais um pouco. Não foi outra, realmente foi uma boa cena, que tinha gente lá na Jovem Pan, e fizeram isso, e o resultado é que eu recebi a visita do Magro, do Fausto, que viram a situação que nós estávamos. Comentaram lá com o Hércules Correia, da alta cúpula do partido, que eu não sabia que era da alta cúpula, Macedão, e esse Macedão chega lá. Quando ele chega, a casa estava abastecida, inclusive o Maurício tinha comprado 4 latinhas de cerveja, 4 garrafinhas de cerveja, não tinha geladeira, mas a temperatura estava muito fria. Eu digo garrafinha, que não é litrão, né? De cerveja, e tínhamos botado entre uma janela e outra, porque o frio podia. A única coisa depois de 15 dias ele queria que a gente comemorasse. Mas quando o Macedão chegou, que viu aquilo, eles exageraram, ele trata muito a muito autoritário, querendo um pouco de Stalin, um pouco de visão assim, de dureza. Como é que disse que estavam passando fome? Até cerveja, isso eu soube depois. Até cerveja tinha lá. Não sabe que durante uns 10 dias, pelo menos, a gente passou fome, porque comemos só cuscuz e pouco, porque às vezes tinha que comer não muito cozido. Mas, no dia seguinte a esse episódio, que o Macedão, que depois eu vim a saber que era Hércules Correia, esteve lá, o Maurício nos levou para a casa do pai de Chico Buarque de Holanda. Também a gente não sabia que era ele, para comer uma feijoada meia-noite, nunca posso esquecer. E como é que foi isso? E foi lindo, porque eu não sabia que São Paulo tinha aquelas coisas mais altas, e o carro foi para um lado, foi para outro, mandou fechar os olhos, fechamos os olhos e tal, mas eu sentia que aquele ar rarefeito, aquele negócio diferente, não tinha poluição, bom, pelo menos a casa era comandada pelo pai de Chico Buarque, uma área grande, e quando entramos lá, até quero depois constatar mesmo em que lugar era isso, né? Fiquei sabendo que era de Chico Buarque. Então, Laurinha, na inocência do nordestino e também da pouca idade, olhava para se eu lhe conheço de algum lugar. É porque tinha Toquinho, tinha os grandes artistas, estavam lá. Os artistas ligados ao partido, ligados de uma forma ou de outra. Ligados de uma forma ou de outra. O partido fazia finanças com ele. E a feijoada devia ser para finanças, alguma coisa. E compraram uma camisa nova para mim, né? Um vestido, uma blusa para Laurinha, não sei. Sei que nós chegamos lá direitinho. Mas éramos assim, né? A artista de cinema, tinha muita gente. Ela gravou mais os nomes do que eu. E o resultado, eu lhe conheço de algum lugar. Um senhor lá chamou e disse: olha, você não conhece ninguém aqui, para que ninguém lhe conheça. Deu um branco aí na cabeça, porque senão eles vão ficar amedrontados. Que ninguém conhece ninguém. Agora, eu acho que a direção do partido informou que nós íamos para fora do país. Aquilo era uma despedida também, que eu não sabia o que podia dar. Porque o velho, a quem eu creio que é o pai de Chico, ou um tio, ou alguém que depois assim foi denominado, nos chamou assim num escritóriozinho pequeno, um quarto, uma saleta, e disse: olha, eu faço anticoncepcional caseiro, mas é uma coisa perfeita, porque para onde vocês vão, não tem isso. Tinha um cheiro de chocolate, ele mostrou. Aí nos deu aquele estreco lá, explicou. Estranho, é. Então ele sabia de alguma coisa, ou falaram, não sei, não posso dizer que era o pai de Chico, foi na casa que diziam que era do pai de Chico. E a vida foi tão longa que eu não estava mais nem me lembrando desse detalhe, mas você, com essa forma de me deixar à vontade, eu estou lembrando deste fato. E teve cantoria lá? Teve. Quem foi cantor? Bom, Toquinho cantou? O Toquinho cantou, teve mais gente cantando, umas moças que não sei se são parentes de Chico, teve umas cantorias e tal. E teve a feijoada, uma gostosa feijoada, que era o que a gente mais estava precisando, era de comer, né?
Assim como também, antes de viajar, teve uma velhinha que, na minha imaginação de pós-adolescente, me fazia lembrar aquela figura de Pato Donald, uma velhinha que... a mãe de Margarida, não, uma velhinha, vovó Donaldo. Vovó Donalda, não, que fazia tortas de maçã, que fazia não sei o que, a Califórnia. Pois essa senhora, que era do partido, bem velhinha, devia ter mais de 70 anos, cabelo todo branco, toda delicada, branquinha, e o marido lá, tudo como se já tivesse sofrido muito, impávido, tudo meio carrancudo, cumprimentou a gente mais distante, nos arredores de São Paulo, na periferia de São Paulo. E ela fez um frango, um pato à Califórnia, na nossa ida para o Rio, do Rio e para Moscou. E por que vocês foram lá? Quem levou lá? Quem me levou foi o Maurício, não é? Maurício o Magro, que era para conhecer, para ver a solidariedade e também comer uma comidinha brasileira antes de ir para lá. Tal. Foi assim que se deu esses momentos que antecederam minha ida para Moscou. Que mesmo na clandestinidade o pessoal gostava de uns eventos sociais, né? Sim, porque lembre-se que o partido, o PCB, disse que tínhamos que esgotar as formas legais de luta e não fazer o que fizemos na década de 50, quando nos isolamos da sociedade e propusemos um confronto para a derrubada de governo, tudo muito clandestino, tudo muito conspirativo. Então, nós teríamos que esgotar as formas legais de luta, tínhamos que nos manter vivos na sociedade, e aí se basear naquilo de Mao Tse-tung, que o revolucionário tem que ser como um peixe dentro d'água, ele tem que circular, porque se ele não conseguir nadar, ele não é peixe. Então nós tínhamos que circular. Agora, eu só não entendi algumas sequências aí. Você estava no Rio de Janeiro, na casa de Augusto Boiná. E de vez em quando você ia para São Paulo, para uma semana e tal. E às vezes ficamos mais tempo em São Paulo. E é sempre para a mesma casa. Mesmo aparelho. Que era lá na Liberdade, que era a kitnet do Magro. Do Fausto e do Maurício Montenegro, o Magro. Agora, aí você disse que vocês iam ia lá para fazer alguns trabalhos. Esse trabalho era exatamente aquele que você disse, de destruir documentos? Ou sim, destruir, mas também era porque Laurinha estava com a gravidez complicada e tinha essa médica que tinha força nesse hospital em Carapicuíba e pôde... Público. E pôde resolver o problema. E aí nós ficamos mais tempo para a recuperação de Laurinha. Mas, enquanto isso, eu fiz alguns trabalhos, como me encontrar com um dirigente de lá de São Carlos, um estudante, levando papéis, documentos, recebendo. Tivemos algumas tarefas de distribuição de material, fazendo ponto, para entregar a Voz Operária a companheiros do movimento operário e ao movimento estudantil. Eu recebia a tarefa, ia de trem e cumpria a tarefa. Agora, outra sequência que eu não entendi é quando a Laurinha foi ser internada, a relação entre a operação Pente Fino da polícia no bairro da Liberdade e a internação da Laurinha. Foi no mesmo dia que ela foi Logo que ela saiu do hospital, nós estávamos nessa do Maurício Montenegro e do Fausto. Mas, a essa altura, Maurício Montenegro e Fausto já tinham encontrado um outro aparelho. Já estavam fora. Não cabia 4 pessoas. Se bem que, em algum tempo, ficamos os 4. Não é? Ele dormiu num kitnet, num colchonete, e nós dois dormimos na cama. Não é preciso, não, mas não pode. Todo mundo, então, não acaba estreita. Então, ele dormiu no chão. Foi aí que encontraram. Tinha um deputado do partido, que tinha sido eleito por outra sigla, MDB, de sobrenome Perrone, e que tinha, eu acho que ele era egresso do movimento estudantil, eu não conheci pessoalmente, porque ele tinha um apartamento onde ele dizia que se encontrava com a noiva. Então, durante aquele período, ele ia deixar para o partido para evitar problemas, né? Então, ele se sacrificou do ponto de vista de um jovem que estava tendo um relacionamento amoroso e que não podia
colocada da própria casa dos pais, mas ele cedeu para o Maurício. Eu não sei onde era esse apartamento. Então, o Maurício e o Fausto nos deixaram sós nesse apartamento, nesse aparelho. E como é que vocês ficaram sabendo da operação? Através da nossa médica, da médica. Ela veio um dia e falou, então vamos fazer uma operação pente fino aqui. Já está em andamento uma operação. Aí ela veio com a maletinha de médica, o marido dela, que era um japonês, também é uma médica muito famosa, conhecida do Brasil, que ela representou a classe médica, é a doutora Albertina. Nós temos uma dívida para com ela, porque nunca fomos lá agradecer, depois de tudo, mas as torturas, quando vem tal, e quando vem a legalização do partido, mas fiquei muito amigo da irmã dela, Alice, casada com Frati, com Regis Frati, filho de um grande comunista histórico, e que me falava, quando o partido veio para a legalidade, que a irmã tinha se afastado do partido. Entendeu? E aí ela veio com a notícia, fez uma consulta última ali com a Laurinha. Fez a consulta e disse que ia ver tudo que era possível, mas que nos resguardássemos, porque o contato nosso com o aparelho do partido, o contato nosso com os profissionais do partido ia ser cortado por um tempo. Mas estava lá tudo abastecido, eu pensei que era 3, 4 dias, e não 15 dias, né? E aí, ela te avisou da música? Ela que ou foi ela, ou antes disso, já havia essa senha, digamos assim, que quando a gente deixar de escutar esta música, é porque alguma coisa de ruim estava acontecendo. Entendi. Eu não me lembro se foi ela, pode ter sido o Maurício. Na Rádio Jovem Pan. Nunca conheci ninguém da Rádio Jovem Pan. Mas alguém lá? Alguém lá, por amizade, por tabela, fazia esse trabalho. Eu estava achando muito interessante que, apesar da história oficial da polícia, mostra uma polícia muito presente, mas vocês eram bem espertos, né? Vocês tinham uma capacidade de... Não, havia uma certa mobilidade, mas a polícia ainda não era tão esperta como hoje. Não tinha aparelhos de telefone celulares. A polícia não tinha essa possibilidade de grampear vários aparelhos telefônicos. Nós não usávamos isso. E depois ela concentrava nos líderes que estavam organizando as manifestações de rua. E também na rua. Ela notava alguma coisa diferente, abordava, né? Então nós procurávamos ser os mais naturais possíveis. Então a roupa, tínhamos que nos confundir com o comum das pessoas. Havia toda uma logística traçada pelo partido para que nós não chamássemos a atenção. Nós não podíamos chamar a atenção, a não ser que tivesse um movimento de massa, porque aí estava respaldado por ser presidente de um grêmio, de um diretório estudantil, e assim mesmo com as cautelas do momento. Mas nós transitávamos, sim. Então, antes de ir para o Rio de Janeiro, vocês foram com o meu pai para a Califórnia, e de lá... Voltamos para a casa de Augusto Mainar, que agora já era perto do Maracanã. Já era perto do Maracanã. Fomos surpreendidos pela chegada desse grande líder do partido, que nunca nem foi preso, um cara importantíssimo, foi da seleção de voleibol na Bahia, se eu não me engano, e o Salles, né, que segundo as más ou boas línguas, tentou namorar com a Anitta, a filha de Luiz Carlos Prestes. Não sei, certas coisas, como é uma coisa que vai ficar muito pública, eu não sei se... Mas não tem nenhuma maldade nisso. Eu soube que ele tentou ser mais amigo dela com a intenção de conquistar espaço na cúpula do partido, né? Mas ele era um quadro importante, não precisava disso não. Pode ser as fofocas internas também, porque, infelizmente, dentro das organizações de esquerda, existem os baluartes, os que querem ser baluartes e os que querem ser maior do que os demais. Então, podia ser também uma fofoca, porque ele era uma pessoa que Luiz Carlos Prestes, tinha uma admiração profunda pela capacidade de articulação que ele tinha. E aí de lá? Bom, de lá recebemos a visita de Anselmo Góes,
que já tinha voltado de Moscou, tinha voltado, de Júlio Regis, que faleceu recentemente, um companheiro que era da ação social, morava aqui no Santo Antônio, e dos filhos do comandante Santana, um militar, aviador, piloto de grandes aeronaves, que era da direção nacional do partido. Comandante Santana, era assim que era conhecido discretamente. E Luiz Paulo, o filho dele, que também tinha feito o curso com Anselmo em Moscou, e que tinha conseguido para Anselmo trabalhar na Veja. Então, recebemos essas visitas, ganhamos uns casacos, umas coisas, e num belo dia fomos para o aeroporto, para viajarmos em direção a Casablanca, em Marrocos. É do filme. Depois de Casablanca, que tinha havido um golpe de Estado em Casablanca, me recordo que no aeroporto Anselmo comprou um pacote de café palheta, que foi muito importante. Eu levei uma bengalinha de jacarandá, que ou Júlio ou ele me deu, com a figura de Lampião, e um negócio, um artesanato, né? Umas coisas de Vitalino, uns boizinhos, umas coisas assim, de barro. E eles ficaram distantes para ver o nosso embarque. Eu botei o anel de advogado, que meu pai tinha comprado o mais caro, ele passou um tempão para pagar, mas comprou um todo assim, que geralmente só quem usava era arcebispo ou desembargador, né? É tão extravagante, para a minha forma de ser, mas meu filho, isso é para lhe proteger, para ver que você é um doutor. Aí, paletó, gravata, laurinha bem pronta, tiramos uma de alto porquês, né? E fomos na BUA, uma empresa de aviação aérea que era da própria rainha, da aristocracia e tal. E ficamos numa mordomia danada neste avião, que era para despistar qualquer coisa. Fomos para Marrocos, em Marrocos houve um golpe de Estado, nem entrar no sanitário podia entrar senão com as portas abertas. De lá fomos para a Inglaterra, Londres, onde eu dei esse café palheta ao motorista, que foi muito gentil, já que nós íamos para um aeroporto em direção a Paris. Ele, sabendo o horário do nosso voo seguinte, rodou conosco por várias áreas de Londres, desde quando eu dei o café palheta, e ele era fã de Pelé. E o pior, eu arranhava um pouco o inglês, mas eu sou uma pessoa limitada para línguas, sobretudo. Quando eu estou aprendendo uma língua, eu misturo com a outra, e aí dificulta. Mas dava para me entender com ele, incrível. Hoje eu teria dificuldade, mas dava para entender. Eu tinha estudado com um professor, que foi o Alencarzinho, que foi reitor da Universidade Federal, mas que antes tinha sido preso com a gente. Então, aprendi com ele em 3 vezes, que não aprendi em 8, né? Dava para me comunicar. Mas naquele então, nós tínhamos raiva de Pelé, porque o que o partido propôs a ele, ele se comprometeu a fazer, que era, na hora do título de 70, tricampeão brasileiro de futebol, ele dizer que pedia ao povo brasileiro, pedia para o povo brasileiro anistia, pedia aos governos anistia, porque o Brasil é Brasil, ele teria que fazer como ele quisesse dizer, em homenagem ao pai dele, com quem o partido, segundo essas insinuações, tinha contato, né? Eu nunca andei dizendo isso, porque fiquei até com receio que isso fosse um factoide, mas não, que agora descobriram que realmente o SNI descobriu que tinha havido contatos com Pelé, e Pelé estava lá também sendo seguido, para não dizer nada disso. Quando João Saldanha sai, João Saldanha, inventaram uma mentira entre João Saldanha, disse que ele estava cego, porque João Saldanha era o ponto de contato. Ele, João Saldanha, ia dizer que pedia para o povo brasileiro anistia, porque não podia viver constituinte, anistia geral, né? Assembleia Nacional Constituinte, fim da ditadura. Era isso que iam dizer quando conquistasse o título, que estava na cara, que as 11 feras de Saldanha
Iam ganhar como ganhamos. Fomos campeões do mundo, né? Mas Saldanha sai. Pelé não cumpre isso porque ficou pressionado pelos agentes do SNI. Isso hoje é fato. Mas naquele então não sabia nada disso. E como depois Pelé também dizia um bocado de besteira, né? Em termos políticos, ainda continua. Eu não tinha nada assim de extraordinário para, né? Sabia que era o maior jogador do mundo, mas tinha aquela raiva. Como é que o Negão não defende isso, não defende aquilo? Mas, na verdade, ele foi pressionado pela SNI, Pelé. Então, esse motorista do táxi adorava Pelé. E eu comecei dizendo que Pelé não representava os sentimentos do povo brasileiro. Mas, no meio da conversa, difícil, porque eu não sei inglês com facilidade, eu entendi que eu estava no caminho errado, estava falando daquilo. E disse, mas vamos, em termos de futebol, é o maior do mundo, o Brasil reverencia ele e tal. E aí esse cara foi muito legal, nos mostrou tudo que era possível mostrar, e depois nos levou para o aeroporto, para que embarcássemos para Paris. Em Paris, passamos 10 dias, ou 12, até que a embaixada russa nos desse o aval para viajar para Moscou. E aí, viajamos para Moscou, fomos recebidos no aeroporto, ficamos num salão azul, esperamos muito tempo, mas eu fiquei meio atordoado, pensando até que aqui nós fomos sequestrados, porque... Em Moscou já? Em Moscou, porque quando chegamos no aeroporto... Aqui, Alfredo, diretor, dá um corte. A última pergunta dessa sequência não fica muito comprida. Em Londres e em Paris, vocês se sentiam seguros ou tinham medo? Ah, sentíamos seguro, tanto que o companheiro Salles, né? Não sei o nome de guerra dele, Salles era o nome de guerra, não sei o nome real dele. O companheiro Salles disse, quando você chegar em Paris, sobretudo em Paris, na Inglaterra você já pode dizer o que quiser, mas em Paris procure a sede do Partido Comunista francês, e orientou tudo, e deu um grito, eu sou comunista, porque esse grito abafado, né, essa opressão que vocês sentiram de não poder dizer o que pensam, e compre o L'Humanité Dimanche, o jornal, né, do Partido Comunista Francês. Vocês vão ficar onde tem a Sorbonne, vocês vão ficar no Quartier Latin, e vocês vão ver a força do partido, aí vocês vão se entusiasmar. Teve isto, interessante, né? Lá em Paris. Tivemos duas preocupações, porque 9 horas da noite, pelo horário de Paris, ainda estava o sol a pino, compramos o jornal, mas Laurinha, minha mulher, lia francês, uma palavra ou outra também, mas ela tinha mais conhecimento do que eu, e tínhamos um livrinho um dicionáriozinho, e assim nós ficamos em Paris uns 10 dias, conhecemos toda Paris. É legal. Bom, hoje está encerrado, então. Você acha que vale a pena falar sobre Moscou? Vale. Então vamos falar sobre Moscou na próxima. Muito obrigado. Vai aparecer minha mão aqui. Aparece. Hoje quem participou com a gente também foi Amanda. Só saiu. Ele vai terminar um diretor de cinema, né?